conseguiram receber o benefício. Segundo a chefia de polícia, um processo de investigação é feito para confirmar se os 5 presos teriam obtido pelo menos uma parcela dos R$600 do auxílio emergencial do governo federal. São 5 criminosos presos por homicídio entre julho do ano passado e março deste ano, sendo que 4 estão no presídio central e 1 na penitenciária de Canoas. Ao todo, 95 detentos das cadeias gaúchas pediram benefício. A apuração faz parte da Operação Lockdown, desencadeada semana passada e que recapturou 207 foragidos que eram egressos do sistema prisional em período inferior a 1 ano. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser dados em solidariedade. Esta é a obra mais importante nesse momento. A manutenção de 400 funcionários traz reflexo positivo para suas famílias, ajudando a economia a girar. A cada apartamento vendido, a Sotrim doará até 30 cestas básicas para a entidade que você escolher. Proteja seu dinheiro da desvalorização e ajude a distribuir estes abraços. Novos empreendimentos já estão sendo projetados. Construtora Sotrim. É pelas obras e atitudes que ela está entre as construtoras preferidas na pesquisa Marcas de Quem Decide. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h04. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde, 12h06, 12h06. Estamos iniciando Rota na sua segunda edição desta terça-feira, 23 de junho. A frase de hoje é de Heráclito: a todo homem lhe é concedido conhecer-se a si mesmo e meditar sabiamente. O tempo é bom, a temperatura 27 graus, temperatura elevada neste momento aqui na Andradas 86, centro de Alegrete, Rádio Minuano FM, 34 anos. Destaques dessa edição: presidente Cindy Lojas prega fortemente o isolamento social para que o município não volte à bandeira vermelha. Marfrig deverá exportar carne para a China e Estados Unidos. Família perde tudo em incêndio e precisa de doações de material para reconstruir casa. Destaques do jornal 0 hora. Aumento na ocupação de UTIs faz capital ampliar restrições a comércio e indústria. Municípios sem mortes e internações por 14 dias poderão flexibilizar mais. Correio do Povo. Publicado decreto que determina regras mais rígidas contra o coronavírus em Porto Alegre. Retorno às aulas deverá ser adiado para metade de julho. Jornal do Comércio. Estiagem impacta em 36 bilhões de reais o PIB gaúcho. Municípios sem casos ou óbitos poderão flexibilizar atividades. Essas informações todas nos jornais.
12h07, nós estamos para a Agenda Remates de qualidade. Comunica que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda Remates de qualidade. Manchetes do site da Minuano, www.minuanofm.com.br, desta terça-feira de temperatura elevada em Alegrete. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de R$116 mil no tanque de combustível de carro aqui em Alegrete. Contratação de enfermeiros. Prefeitura de Alegrete divulga resultado preliminar do processo seletivo. Gafanhotos vindos da Argentina podem atingir plantações em solo gaúcho. 3 mortes por coronavírus nesta segunda-feira em Alegrete. Mais de 500 toneladas de pneus recolhidos e destinados à reciclagem. Essas informações no site da Minuano, minuano.com.br. Promoção Minuano FM e Recanto do Pet. Para participar, curta, compartilhe o banner da promoção na página da Minuano FM. Poste uma foto com seu cão e marque um amigo nos comentários abaixo. Seu cãozinho concorre a uma cesta pet e um ensaio fotográfico. Participe! Promoção Minuano FM e Recanto do Pet. Sorteio dia 27, sábado, na Minuano FM, às 8h15. 12h09, 12h09, estamos para a Agenda Remates de qualidade. Primeira pauta chegando, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na área da alimentação, Marco Rossi, fala sobre como está se desenvolvendo o trabalho nas indústrias da alimentação aqui em Alegrete, em especial no frigorífico Marfrig. Na realidade, a gente está sempre preocupado, né? Está se preocupando muito com essa atual situação que está acontecendo com essa pandemia no nosso país, pode dizer, no nosso mundo, e principalmente nas questões das empresas do ramo da alimentação do Alegrete. As empresas arrozeiras, a princípio, não é? Estão dando férias e coordenando da melhor maneira possível os seus trabalhadores dentro dos setores. E também a questão do frigorífico, que é a parte mais importante que eu vejo nessa situação de fiscalização e cuidados em relação à pandemia. Hoje a planta frigorífica da Alegrete conta com 640 trabalhadores, temos 24 trabalhadores na área de risco dispensados, tem 11 trabalhadores que estão de férias e quando retornar também estarão dispensados por estar na situação de risco, não é? Então ficarão 40 funcionários dispensados. Alguns desses, a maioria desses trabalhadores todos é naquele plano do governamental que recebem 70% por parte do governo e os outros 30% por parte da empresa, deixando claro que a empresa está complementando a questão que falta dos 70% dos trabalhadores, ou seja, o governo na realidade ele está usando um meio que se chama a questão do seguro-desemprego, e a gente sabe que o seguro-desemprego ele não é integral à questão do valor. Então o que faltar em relação aos 70% do governo que vai ser pago aos trabalhadores, a empresa estará repondo também no salário. Na questão dos refeitórios foi tudo reorganizado, né? Foi tudo colocado estruturas para separar os trabalhadores. Na questão de empresas terceirizadas que prestam serviço para a planta frigorífica, elas têm que trazer exames, não é, que comprovam que as pessoas estão em condições de trabalhar com 3 dias de antecedência, não é? Tudo isso é feito. Os motoristas que vêm de fora, dentro da empresa, não se alimentam mais junto no refeitório dos trabalhadores e sim recebem uma Marmitex onde eles estão, tem um local para eles fazerem as suas refeições. É tirado, é medido todos os dias a temperatura de todos os trabalhadores e em caso de qualquer situação que venha trazer preocupação, é encaminhado, é afastado e encaminhado ao médico para que seja feita uma avaliação. E o sindicato está sempre conversando com a empresa todos os dias para saber a atual situação da empresa, não é? Em relação a isso. Até agora aqui em Alegrete não tivemos nenhum caso confirmado de funcionários da empresa, não é? Tem alguns que até podem ter feito o exame e está aguardando alguma coisa, mas até agora nós não sabemos nada sobre isso, então quer dizer que dentro da planta industrial da Alegrete está transcorrendo tudo da melhor forma. E para nossa surpresa, o frigorífico Marfrig do Alegrete está recebendo essa semana auditorias para exportação, ou seja, a possibilidade de aumento de exportação tanto para a China como para os Estados Unidos, e isso é muito importante, ou seja, a planta da Alegrete estará, né, abrindo as portas para exportar a nossa carne aqui do Rio Grande do Sul para fora do país, e isso é muito importante porque mantém a geração de emprego, e com isso
a qualidade, a fiscalização com os trabalhadores, sem dúvida que ela aumenta a cada dia. Então, essa preocupação que a gente tem, a gente sempre vai mantê-la em atividade, porque somente dessa forma acho que nós vamos conseguir segurar a situação e manter os empregos em atividade. Participação de Marco Rossi, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na área da alimentação. Estamos para a agenda remates de qualidade, o Rota na sua segunda edição pela Minuano FM. Tempo bom, temperatura 27 graus. Vamos agora com o Minuto Esporte, Giovanni Freitas. Aqui na Minuano, o esporte tem oferecimento da CAL Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. Tudo que você precisa, você encontra na CAL. São mais de 20 mil itens à sua disposição. CAL Centro Comercial, Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul, com matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Em Alegrete, Avenida Tiaraju, bairro São Pastu. E Padaria Dom Fernando, uma família inteira trabalhando diariamente para você. A partir das 7 horas da manhã, está de portas abertas, com pães e biscoitos novinhos. Aceitamos encomendas. Padaria Dom Fernando, Barão do Amazonas, 514. Evandro Silva, atleta alegretense, participa de evento esportivo em Dubai. Na semana que passou, o lutador de jiu-jitsu, Evandro Silva, alegretense, deu mais um passo na sua vida e na sua carreira de atleta. Esteve participando em Dubai, nos Emirados Árabes, de um evento onde que contou com os melhores atletas do mundo desta modalidade. Agora é só esperar o diploma de faixa preta, segundo informações do atleta Evandro Silva. Dupla Caju anuncia a volta aos treinos nesta semana. Os dois times grandes da Serra, Ser Caxias e Juventude, depois de quase 3 meses sem atividades esportivas, anunciaram que volta aos treinos físicos e depois com bola, ainda nessa semana. Quanto à dupla Granal e o São José, podem prosseguir seus treinamentos na capital. E o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, disse que Grêmio Internacional e São José, clubes da capital, prossigam nos seus treinos sem contatos físicos. Essa orientação, somente treinos com distanciamento conforme o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Aos 70 anos, médico do Brasil de Pelotas morre da Covid-19. Dr. José Raimundo, assim conhecido em Pelotas, médico do Brasil de Pelotas, daquela cidade, time da Série B do Campeonato Brasileiro e da primeira divisão do Gauchão, foi mais uma vítima do novo coronavírus no dia de ontem. O médico José Raimundo ficou internado 85 dias antes de falecer. Ele teve um contato com um companheiro de trabalho que estava com a doença. O doutor José Raimundo também era professor universitário na Zona Sul, em Pelotas. Informações do futebol do Brasil e a confusão sem fim no Campeonato Carioca. No dia de hoje tem mais um capítulo, já que o Fluminense e o Botafogo estão contra a realização dos jogos agora em junho. Eles entraram, inclusive, na justiça. Jogadores do Corinthians realizam testes e 21 atletas tiveram contato com o novo coronavírus, sendo que 13 já estão recuperados e 8 jogadores foram afastados por apresentarem o resultado positivo nos testes. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da CAL Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul, com matriz em Frederico Westphalen e filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete, na Avenida Tiaraju. Importante lembrar também que o esporte tem o patrocínio da Padaria Dom Fernando, uma loja aqui no Alegrete que atende a partir das 7 horas da manhã, uma padaria atendida pela família, ali na Rua Barão do Amazonas, 514. O esporte aqui na Minuano, com o repórter Giovanni Freitas. 12 horas 16 minutos e meio, temperatura 27 graus, tempo bom em Alegrete. Nós estamos para a Agenda Remates, comunica que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. Promoção Minuano FM e Recanto do Pet. Para participar, curta, compartilhe o banner da promoção na página da Minuano no Facebook. Poste uma foto com seu cão e marque um amigo nos comentários abaixo. Seu cãozinho concorre a uma cesta pet e um ensaio fotográfico. Participe. Promoção Minuano FM Recanto do Pet. Sorteio dia 27, sábado, na Minuano FM, às 8 horas e 15 minutos. 12 horas 17 minutos e meio. Vamos agora com
Expresso de Notícias, José Augusto Vargas. Expresso de Notícias, edição deste 23 de junho, boa tarde. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto no Rio Grande do Sul voltou a subir nesta segunda e atingiu 69%, alta de 0,2% em relação ao dia anterior. De um total de 2.058 leitos, 1.428 estavam ocupados. A Receita Federal abriu hoje às 9 horas as consultas ao segundo lote do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020 relativo ao ano base 2019. As consultas podem ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. A alta recente nas internações por Covid-19 no estado afetará a volta às aulas presenciais, de acordo com o governador Eduardo Leite. Na live da tarde de ontem, ele projetou a volta para a segunda quinzena de julho e não mais o próximo dia 1º. A Argentina registrou 2.146 novos casos e 32 mortes por coronavírus no dia de ontem. Os números mais altos desde o início da pandemia, que causou 1.043 óbitos em um total de 44.931 infecções no país sul-americano, informaram as autoridades de saúde. O INSS prorrogou o atendimento remoto para beneficiários até 10 de julho, de acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira. O atendimento presencial voltará a acontecer de maneira gradual a partir de 13 de julho. Amanhã estaremos de volta com mais um Expresso de Notícias. Agora são 12h19, 12h19. Ouvinte ligando hoje pela manhã, registrando a seguinte situação: jovem com skate na Maurício Cardoso, de uma forma irresponsável, circulando pela via, correndo o risco de ser atropelado, e ela pede providências. Pediu a ouvinte que ligasse para o 153, para a Guarda Municipal, orientar esse menino, esse rapaz, esse jovem aí, para não ficar circulando em via pública, diz que cortando a frente dos veículos, correndo um risco muito grande de ser atropelado. Fica aqui o registro da nossa ouvinte hoje pela manhã dessa situação. 12h20, vamos ao intervalo e já voltamos. Fica aqui, fica minuano. Atenção, não compre o seu gerador fotovoltaico esta semana. A Esco GT tem novidades de preços. Aguarde. Entre em contato com nossos consultores de vendas e mantenha-se informado. Avenida Tiaraju, 1406, Edifício Pampatec. Fones 55-3427-0715 ou 5598463-6362. Esco GT, transformando a maneira de se pensar em energia. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então, assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 97,5. 12h22, 12h22, temperatura 27 graus, Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Vamos com a nossa ronda policial aqui no Rota, segunda edição. No último sábado, um jovem ficou espetado na grade de um muro de uma casa no bairro Macedo. O jovem foi encaminhado à UPA, Brigada Militar, os bombeiros e o SAMU prestaram atendimento.
Um jovem de 17 anos, após ter derrubado uma moto, sofreu lesão por faca nos dedos. O agressor teria sido o tio da vítima, de 24 anos, que é apenado e está em regime domiciliar. O caso ocorreu no bairro Vila Nova. Na madrugada de sábado, a Brigada Militar esteve no bairro Nilo Soares Gonçalves, onde, conforme denúncia, teria ocorrido mais de 20 tiros em via pública. O autor não foi localizado. 2 homens foram presos através de mandados de prisão expedidos pela comarca de Alegrete. De acordo com informações da Polícia Militar, eles estavam com os mandados em razão do crime de estupro de vulnerável. As abordagens foram nos bairros Santos Dumont e São Pastu. No último final de semana, um veículo Citroën pegou fogo após o condutor perder o controle e bater em um barranco e logo após capotar na localidade do Caverá, na VRS 806. O carro foi consumido pelas chamas e o condutor já não estava mais no local do acidente. A ocorrência foi feita pela Polícia Rodoviária Estadual e também Brigada Militar. 12h23, 12h23. Vamos trazer a participação do líder comunitário Sargento Adão Roberto Rodrigues, que faz um pedido à comunidade alegretense para doações de material de construção à família que teve a casa destruída por incêndio na semana passada. Nós estamos, junto com a comunidade aí, buscando auxiliar essa família que teve a casa incendiada há poucos dias aqui no bairro Conceição Aparecida. Sem dúvida, a pessoa ficou assim, somente com a roupa do corpo, né? E graças a Deus que não teve danos físicos à pessoa, mas nós estamos ajudando para que possa conseguir reorganizar sua casa, especialmente material de construção. Ela está pedindo assim, ó, cimento, tijolo, areia, brita, o que o pessoal possa nos auxiliar para que possa ela retomar, né, a sua construção. O pessoal já tem colaborado, já deram vários materiais aqui para ela, né? Mas nós continuamos nessa auxílio com os seus familiares aqui no bairro Conceição Aparecida. Então quem tiver, quem puder aí também, né? Cimento, tijolo, areia, brita, para que possa reconstruir a sua casa, né? Tinha uma parte que era de madeira, né? E outra parte que era de material, essa ainda conseguimos, mas o principal é reconstruir essa parte de madeira, e então quem puder nos auxiliar com essa doação de material pode entrar em contato comigo, telefone 99566385, ou entregar diretamente na residência no bairro Conceição Aparecida, que a comunidade aqui está unida para auxiliar. Essa foi a participação do líder comunitário Adão Roberto Rodrigues, Sargento Adão Roberto. 12h25, Rota 97 em sua segunda edição para a Agenda Remates. Comunica que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. Participação agora do repórter Pablo Marzullo com a região em 1 minuto. No Rota 97, a região em 1 minuto. Nesta última segunda-feira, dia 22, o prefeito de Santiago, Tiago Gorski Lacerda, se reuniu com os comandantes da Brigada Militar de Santiago para tratar de um trabalho em conjunto para coibir ações que desrespeitam as medidas preventivas ao coronavírus. A cidade chegou a 68 casos confirmados, sendo 12 em um único dia. Desse total, 26 pessoas já se curaram. A Secretaria de Saúde de Uruguaiana confirmou mais um caso de coronavírus no município. Trata-se de uma mulher assintomática de 30 anos. A paciente foi encaminhada para o isolamento domiciliar. Com isso, Uruguaiana chega a 71 casos, sendo que deste total, 58 já estão recuperados, deixando o número de casos ativos em apenas 13. O município segue sem registrar óbitos decorrente de Covid-19. O novo decreto foi divulgado em Santana do Livramento. A principal mudança é a suspensão da gratuidade dos idosos nos horários de pico do transporte coletivo. É uma medida para tentar diminuir o número de usuários durante esses horários. A Argentina coloca a fronteira oeste em atenção por nuvem de gafanhotos. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, a SENASA, do governo da Argentina,
confirmou que uma nuvem de gafanhotos vinda do Paraguai está avançando por províncias do país vizinho. A nuvem é monitorada desde o dia 28 de maio. A praga avançou da província argentina de Formosa, onde existem muitos produtores de mandioca, milho e cana-de-açúcar, até chegar finalmente à província de Santa Fé. Eles devem avançar pela fronteira oeste, chegando ao Rio Grande do Sul. No Rota 97, a região em 1 minuto, com o repórter Pablo Marzulo. 12 horas 28 minutos, 12h28. Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates de Qualidade. A Prefeitura de Alegrete, através da Junta de Serviço Militar, informa que foi prorrogado até o dia 30 de setembro o prazo para o alistamento militar dos jovens que completam 18 anos em 2020, nascidos no ano de 2002. O alistamento deve ser realizado exclusivamente pelo endereço www.alistamento.eb.mil.br. Nascidos em anos anteriores também podem se alistar pela internet, devendo procurar a junta para efetuar o pagamento da multa. 12 horas 28 minutos, 12h28. Agenda comunicando que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. E este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. O presidente do Sindlojas, empresário Roberto Segabinazzi, fala da preocupação do comércio local com a pandemia da Covid-19. Ele defende o isolamento social como forma de evitar que o município aumente os casos da doença e volte à bandeira vermelha. Vamos acompanhar agora a entrevista de Roberto Segabinazzi, presidente do Sindlojas de Alegrete. Luiz Mário, é preocupante, né? Mas a gente tem que pensar toda a situação em si, né? É preocupante o comércio em si, que no momento que fecha, né? E que gera um problema social enorme no sentido de não saber o que vai acontecer nos próximos meses, né? E de repente vai acarretar uma série de demissões. É preocupante para as famílias que estão começando aqui no Alegrete a ter a dor da perda de familiares. Até o momento nós não tínhamos tido perdas, né? E de repente a gente se depara na segunda-feira aí com 3 perdas por Covid, né? E as pessoas às vezes ficam discutindo a perda no sentido de que a pessoa tinha outros problemas, mas a pessoa não ia morrer, né? Essa que é a questão que tem que ficar bem claro, entendeu? O que acelerou isso foi realmente a questão do Covid. Então, a gente tem que ver os dois lados e se está preocupado com os dois lados, e a gente sabe que o governo do estado ele também tem essa preocupação, e essa questão de lançar esse programa de distanciamento com as bandeiras, num primeiro momento todo mundo achou muito interessante, porque estava todo mundo na bandeira amarela e laranja. O primeiro lançamento do programa, quando se lançou, só aquela região de Lajeado, que a gente sabe que era uma região que estava muito complicada em função dos frigoríficos, né? Ficou com bandeira vermelha uma semana e na semana seguinte já veio para laranja. O que se fez depois? O governo, como todo programa de distanciamento, ele tem os ajustes finos. Começou a verificar que tinha alguns problemas, algumas incorreções, entendeu? E fez os ajustes necessários. E o que ocasionou? Na semana passada, aquela questão das bandeiras vermelhas para várias regiões do estado. Então, novamente, desde sábado passado, nós como entidade Sindlojas, junto com a prefeitura, no sábado de noite eu já liguei para o prefeito, o que nós iríamos fazer, como agir, né? Todo aquele problema que nós não estávamos entendendo, porque nem os municípios estavam entendendo como é que funcionava os indicadores. E à medida que começamos a entender melhor o programa de distanciamento, começamos a dar mais, de uma certa forma, valor àqueles dados e fornecer os dados de uma maneira muito mais correta. Então, hoje a gente, com as correções que o governo fez no primeiro momento de dar chance para as prefeituras recorrerem aos dados, mostrando que os indicadores poderiam ser melhor e aquelas cidades voltar para a laranja, deu, de uma certa forma, uma tranquilidade da possibilidade da gente questionar, coisa que no primeiro momento nós não tínhamos. Então eu acho que o governo foi muito feliz, tanto é que ontem foi questionado dados lá da região de Palmeiras das Missões
e eles voltaram para bandeira laranja, né? Então, isso é importante. Também é importante o governo se dar conta dos erros que ele comete no momento que ele lança um projeto e corrige. A gente tem que valorizar a questão da correção do processo que aconteceu ontem. Se o município, a região, conseguiu voltar para laranja, ela não tem por que esperar terça-feira. Terça-feira, porque ela não vai questionar a volta, ela vai questionar se ela foi para o vermelho, então onde ela vai fechar o comércio. Então ele já automaticamente deveria já abrir na segunda-feira. Novamente o governo rapidamente ouviu o apelo, inclusive via FEComércio, nós fizemos esse apelo desde a sexta-feira e no sábado, quando voltamos para a bandeira laranja, de chegar no governo essa questão lógica, entendeu? Só começar na terça, o pessoal de bandeira vermelha ou quem foi, e o pessoal de laranja já voltar para começar a trabalhar na segunda. Então eu acho que todos esses acertos e desacertos, eles vão fazendo a gente entender como é que funcionam os indicadores. E aí nós ontem, em reunião na prefeitura, o objetivo era: não queremos mais voltar para a vermelha. Mas como fazer isso? Entendendo os indicadores. E conversando nessa reunião, a gente chegou na seguinte conclusão: para não voltar para a vermelha, nós temos que conscientizar a população de quanto temos que manter o isolamento social. E como é que é manter o isolamento social com o comércio aberto? As pessoas, elas têm que se deslocar dentro da necessidade delas. Elas estão precisando ir no mercado, vão no mercado. Elas estão precisando comprar uma roupa de inverno, que agora está quente, mas sexta-feira vai esfriar, elas vão lá comprar uma roupa de inverno. Mas elas não precisa ir toda a família, não precisa, vai a pessoa com aquela, se é uma criança que tem que experimentar roupa, enfim, não precisa ir todo mundo. A gente tem que se deslocar o mínimo possível, as pessoas têm que se deslocar, as crianças, elas têm que entender, e os jovens, que eles não estão de férias. As aulas pararam para eles ficar dentro de casa com as suas famílias, não com seus amigos, em rodinhas aí na cidade, nos parques. Isso que tem que estar consciente. As pessoas de idade, elas têm que entender que elas têm que se deslocar o mínimo possível, porque elas são os mais arriscados se pegarem o Covid. É nelas que vai acontecer os maiores problemas. Então essa conscientização, essa clareza das pessoas tem que existir. Assim como toda a comunidade e o próprio empresariado entender que o problema é sério. A gente não pode ficar nessa questão ideológica de esquerda e direita, desses radicalismos dos dois lados, tá? E pensar que realmente o problema existe, o problema não é uma fantasia, e que nós temos que passar pelo problema com o menor impacto possível. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que levar para a sociedade, é isso que nós precisamos dos meios de comunicação junto com a gente para fazer a comunidade entender. Esse é o presidente do Cindy Lojas, Roberto Segabinazzi. Muito bem colocado. 12h35 estamos para a agenda Remates de qualidade. Agora, Roberto Segabinazzi, difícil, né? Muita gente que não tem essa consciência, né? Infelizmente. E nós estamos aí acompanhando todos os dias o aumento de casos, não só de casos positivos, mas também de óbitos por coronavírus aqui na região. Alegrete já tem registrado 5 óbitos aqui pelo coronavírus. A diretoria da ANEEL aprovou na quarta-feira o reajuste tarifário da RGE Sul. As novas tarifas, que entrariam em vigor na sexta-feira, serão aplicadas a pedido da distribuidora a partir do dia 1º de julho. A estimativa de suba irá gerar um aumento médio de 6,09% nas contas de luz. Mais um aumento agora na energia. O gás sobe, a energia também subindo. E aí? O governo tem que tomar uma iniciativa. Estamos em pandemia, estamos numa crise, situação econômica complicada no país. E mais aumento, aí complica bastante. As pessoas preocupadas com a situação da Covid-19 e os aumentos chegando aí nas contas de luz, enfim. 12h37, 12h37. Agenda Remates de qualidade, Rota na sua segunda edição. Agora nós vamos com indicadores. Marcelo Vaz, no oferecimento de Caal Centro Comercial. Tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz.
soja. Contratos futuros de soja encerrando estáveis nesta segunda-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento julho, com contratos negociados a $8,76 por bushel. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos. No Paraná, em Londrina, 97. Santa Catarina, Pinhalzinho, 97,50. No Mato Grosso, em Rondonópolis, 106,50. Em Goiás, Acreúna, R$100. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, 101,50 a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos. Em Santa Catarina, Campos Novos, 42. No Paraná, em Toledo, 39,50. Mato Grosso, Primavera do Leste, 32,85. Em Goiás, Acreúna, 36. Rio Grande do Sul, Chapada, R$41 a saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, na B3, contratos com vencimento em junho, negociados a R$213,95 a arroba. Mercado físico, em Santa Helena de Goiás, R$190. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, 200. Em Araçatuba, São Paulo, R$205 a arroba. Rio Grande do Sul, média semanal, Santana do Livramento, R$6,50 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em julho, $95,95 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $107,10 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, 450. Em Franca, São Paulo, R$490 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em julho, cotados em 62,52 de dólar por libra-peso. Algodão em pluma em Campo Verde, Mato Grosso, R$85,06 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos. Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 53. Santa Catarina, Pinhalzinho, 55. No Paraná e Marechal Cândido Rondon, R$58 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Santa Catarina, Rio do Sul, 55. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$68 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. 12h40, 12h40. Responsável pelo INSS em Alegrete está informando que as agências do Instituto de Previdência Social estão fechadas. Ela pede que as pessoas que tiverem perícia agendada para outros municípios que não compareçam, pois as agências não abrirão. A Secretaria de Saúde estará retomando a partir do dia 1º de julho os atendimentos da farmácia móvel. Este ano o formato para dispensa de medicamentos será diferente, com o micro-ônibus da farmácia estacionado de segunda a sexta em uma ESF da cidade de acordo com a escala pré-definida. A farmácia irá funcionar pela parte da tarde, das 13h30 às 17 horas e terá atendimento exclusivo de um farmacêutico. 12h41, 12h41, vamos trazer a participação do Marcelo Vaz, mais uma vez, agora falando sobre quase 90% da população do estado tem acesso à água tratada. Quase 90% dos gaúchos possuem acesso à água tratada e 86% à coleta e o tratamento de esgoto. Os dados são de um estudo da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, denominado Água Potável e Saneamento no Rio Grande do Sul. A publicação foi divulgada nesta segunda-feira e dá sequência às pesquisas destinadas a monitorar a situação do Estado em relação aos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Um conjunto de 17 metas estabelecidas pela ONU que abrangem questões de desenvolvimento social e econômico. A autora do estudo e pesquisadora da Secretaria, Mariana Pessoa, explica que entre essas 17 metas está o ODS 6, que trata sobre disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento. O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6 visa assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos e todas. Atualmente, no mundo,
Mais de 2 bilhões de pessoas carecem de sistemas seguros de abastecimento de água e 4,5 bilhões de saneamento básico. Esse caderno apresenta análise de alguns indicadores que nos ajudam a verificar o andamento do cumprimento das metas do ODS aqui no Rio Grande do Sul. O estado apresentava em 2018 um percentual de moradores em domicílios com acesso à água potável fornecida em fonte segura de 89,8%. Se compararmos o Rio Grande do Sul com os demais estados do Brasil, ele era o quarto mais bem colocado no ranking. Mariana disse que apesar da ligeira evolução na comparação com os anos anteriores, no caso do acesso a serviços de coleta e tratamento de esgoto adequados, o Rio Grande do Sul ficou em 17º lugar no ranking nacional em 2018. No Rio Grande do Sul, o percentual de pessoas com acesso a serviço seguro de esgotamento sanitário variou de 84,3% em 2016 para 86,1% em 2018. Nós éramos o 17º no ranking do país. Os melhores colocados nesse ranking eram, em 2018, o Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Um outro dado que podemos analisar é a existência de banheiro no domicílio. O Rio Grande do Sul estava, em 2018, na 9ª posição entre os demais estados, com 99,6% dos domicílios possuindo banheiro de uso exclusivo. Mais informações a respeito do estudo em planejamento.rs.gov.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 12h43 Rota 97 em sua segunda edição, tempo bom em Alegrete, temperatura 27 graus, Rota 97 segunda edição para Agenda Remates de qualidade. 97,5. Atenção, não compre o seu gerador fotovoltaico esta semana. A Esco GT tem novidades de preços. Aguarde. Entre em contato com nossos consultores de vendas e mantenha-se informado. Avenida Tiaraju, 1406, Edifício Pampatec. Fones 55-3427-0715 ou 55984636362. Esco GT, transformando a maneira de se pensar em energia. Em tempo de pandemia, ajudar os mais necessitados é uma questão de justiça. O Ministério Público promove de 8 a 26 de junho a campanha Todos por Alegrete contra o Coronavírus. Uma iniciativa dos promotores de justiça de Alegrete com a participação dos meios de comunicação da cidade. Doações de alimentos e produtos de higiene na Promotoria Pública e nas rádios Minuano, Nativa, Sentinela e Alegrete. Apoio Minuano FM. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar, exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico, descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde, sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Não podemos. Agenda comunica a clientes e amigos que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Consultas a todo momento sobre vacas vazias, com cria e especialmente novilhas e novilhos. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Comissão vendedor 3%. Para participar, ligue para 3422-4664 ou 4457. Agenda Remates de Qualidade. Fica aqui, fica Minuano. 12h46, 12h46. Rota 97, segunda edição para Agenda Remates de qualidade. Os atendimentos de encaminhamento de seguro-desemprego e de intermediação de mão de obra na agência do Cine em Alegrete serão realizados prioritariamente mediante agendamento através do telefone 3421-1725 a partir desta semana. 12h46, Rota 97, segunda edição. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente, da Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Minuano aqui de Alegrete.
Nesta terça-feira, finalmente, o sistema de baixa pressão se afasta e o tempo volta a ficar firme por aqui com a presença do sol, temperaturas subindo rapidamente, vento soprando do quadrante norte, ganhando intensidade, inclusive. É o que nós chamamos de pré-frontal, ou seja, esta trégua, né, este tempo firme, dura pouco, porque amanhã mesmo a chegada de uma frente fria bem organizada volta a trazer chuvas aqui para nossa região. E atenção, novamente não dá para descartar possibilidade de novos temporais. Quinta-feira, a instabilidade ainda predomina também, pelo menos no período da manhã, mas rapidamente será empurrada por uma nova massa de ar de origem polar que finalmente traz o frio do inverno de volta. Na quinta-feira à tarde já tem a presença do sol e as máximas já não passam dos 15 a 16 graus por aqui, uma temperatura já bem típica da estação, com a presença do sol, céu claro. Na sexta-feira o dia amanhece frio, com mínimas de 4 graus. À tarde de sexta-feira a máxima não passa dos 13 graus, portanto aí bem típico de inverno. E no sábado e no domingo a temperatura cai mais e aí tem chance inclusive de geadas ao amanhecer. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. 12h48, 12h48. O INSS prorrogou atendimento remoto para beneficiários até o dia 10 de julho. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União de ontem, o atendimento presencial voltará a acontecer de maneira gradual a partir do dia 13 de julho. O Senado decidiu votar a proposta de emenda à Constituição, PEC, de adiamento das eleições municipais hoje, terça-feira, com a pandemia de Covid-19. O primeiro turno da eleição municipal, em 15 de novembro, é a data mais consensual no Senado. A segunda etapa ficaria para uma data até o dia 20 de dezembro, se houver o adiamento. Os sindicatos comerciais de Alegrete alertam os trabalhadores sobre rescisões de contrato de trabalho. A entidade alerta que antes de assinar a rescisão, o comerciário deve procurar o sindicato para maiores orientações. 12h49. A cidade de Pelotas registrou na segunda-feira mais uma morte relacionada ao novo coronavírus. A vítima é o médico do Brasil de Pelotas, José Raimundo, de 70 anos. Ele estava há 85 dias lutando contra a Covid-19. Sobre a Covid, em Alegrete nós temos até o momento 5 óbitos registrados aqui em nosso município. 12h49. Na madrugada de domingo, a Brigada Militar foi acionada para comparecer na Santa Casa de Alegrete. A informação era de que um paciente do sexo masculino não queria ficar no hospital. O indivíduo estava na ala respiratória Covid-19. O teste para coronavírus havia dado positivo e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia. 12h49. Rota 97 em sua segunda edição para a Agenda Remates, que comunica que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda Remates de qualidade. Vem aí, correspondente Piranga via Rede Gaúcha Sat. Ficamos por aqui. Boa tarde.
Na véspera de novo decreto, o movimento diminui no centro e academias prevêem fechamento em Porto Alegre. Santa Casa da capital abre 39 leitos para tratamento de pacientes com coronavírus. Brigada Militar indicia soldado que matou engenheiro em abordagem no norte do estado. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h52 terça-feira ensolarada e de temperaturas agradáveis em Porto Alegre. Agora faz 27 graus na capital. O centro de Porto Alegre teve movimento reduzido na manhã de hoje com o fechamento de lojas. Comerciantes se preparam para cumprir, a partir de amanhã, o novo decreto da Prefeitura e reclamam de prejuízos. Ruas do centro de Porto Alegre registram um movimento muito inferior ao da última semana e até em relação a ontem. Isso ocorre em locais como Andradas, Doutor Flores, Otávio Rocha e Borges de Medeiros. Hoje pela manhã encontramos muitas lojas fechadas por conta do decreto municipal que está em vigor, que proíbe o comércio não essencial, com exceção de microempreendedores individuais e de autônomos. No entanto, algumas lojas descumprem essas regras, caso de um bazar, de uma loja de roupas e de uma papelaria. A partir de amanhã, todo o comércio de rua não essencial terá que fechar devido ao novo decreto publicado nesta madrugada. Nessa manhã já era possível ver lojas fechadas, mas muitas mantêm funcionários de plantão para pagamento de carnês do lado de fora. Essa prática vai continuar sendo permitida pela Prefeitura. De maneira geral, os lojistas reclamam que serão penalizados com a nova medida e que a mudança nos decretos deixa empresários e população confusos. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. E com o novo decreto de Porto Alegre, as academias se preparam para fechar a partir desta quarta-feira. O novo regramento prevê que apenas um aluno pode ser atendido por vez, diferentemente do anterior, que permitia uma pessoa a cada 16 metros quadrados. Com a restrição, proprietários de grandes academias de Porto Alegre entendem que o atendimento ficará inviabilizado. Dentre os locais consultados pela reportagem, as 9 unidades da Moinhos Fitness de Porto Alegre fecharão a partir de amanhã, assim como as academias CrossFit Taura, na rua Silva Só, Master Fitness Center, no bairro Menino Deus. A Smart Fit informou que vai cumprir o decreto, mas ainda não detalhou se as unidades ficarão fechadas ou não. Mais de 190 canteiros de obras terão de paralisar as atividades a partir de sexta-feira em Porto Alegre. O novo decreto da Prefeitura determina a interrupção das atividades da indústria e da construção civil na capital. Setores administrativos poderão funcionar, desde que de forma remota e individual. Estabelecimentos que prestam serviços para o poder público também poderão seguir em atividade, assim como áreas da construção civil que prestam serviços de saúde, segurança, assistência social e educação. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Tempo. 27 graus em Porto Alegre, 23 em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria, 25 em Pelotas e 21 em Rio Grande. A previsão para esta tarde é de sol entre nuvens e temperaturas agradáveis no Rio Grande do Sul. As máximas se aproximam dos 30 graus em áreas do oeste e do noroeste. Há chance de pancadas isoladas de chuva no sul. Referência em casos graves de coronavírus, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre enfrenta dificuldades com efeitos coletivos para manter o atendimento na pandemia. Isso porque, enquanto a instituição continua o trabalho para a expansão de leitos de UTI, a demanda por vagas e a falta de médicos intensivistas aumentam paralelamente. Nessa terça-feira, o hospital registra 50 pacientes na UTI. Desses, 44 são confirmados para coronavírus e 6 suspeitos. A capacidade da unidade é de 56 leitos. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o diretor médico do Clínicas, Milton Berger, disse que nas últimas 3 semanas o número de pacientes no CTI Covid dobrou.
O hospital vai disponibilizar mais 10 leitos no CTI Covid até o final desta semana. E a Santa Casa de Porto Alegre anunciou a abertura de 39 leitos exclusivos para tratamento de pacientes com coronavírus. São 28 leitos na unidade de terapia intensiva e mais 11 vagas de internação, todos pelo SUS. O aumento da capacidade foi possível a partir do convênio entre a Santa Casa e a Prefeitura da capital, assinado nessa manhã. Os leitos já entram em operação hoje. Ainda nesta edição, esposa de Fabrício Queiroz não é encontrada e buscas são encerradas. Justiça obriga Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos no Distrito Federal. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Policiais militares e procuradores do Ministério Público de Minas Gerais e do Rio de Janeiro encerraram as buscas por Márcia Oliveira Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz. Ela não foi encontrada em Belo Horizonte e segue foragida. A suspeita apontada pela 27ª Vara Criminal do Rio, ao determinar a prisão preventiva, foi que, em conjunto com Queiroz, ela estaria atuando para atrapalhar as investigações relacionadas à rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa manhã em Porto Alegre e em Xangri-Lá, em endereços do secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame. Ele é investigado por supostas fraudes na compra de respiradores por R$50 milhões. Em um endereço no centro, os policiais federais encontraram dezenas de obras de arte. A ação é um desdobramento da operação deflagrada no Pará no dia 10 de junho, que também tem entre os investigados o governador Hélder Barbalho. O secretário afirmou que vai verificar do que se trata a ação para poder se manifestar e disse ainda que foi dono de um antiquário e que as obras de arte estão declaradas no seu imposto de renda. Uma decisão da Justiça Federal obriga o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos no Distrito Federal. O descumprimento da medida implica pena de multa diária de R$2.000. A determinação atende a uma ação civil pública movida por um advogado. A União também deverá exigir o uso do item de proteção por servidores e colaboradores do governo federal enquanto estiverem em serviço, sob pena de multa diária no valor de R$20.000. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Tempo bom em Porto Alegre, temperatura elevada de 27 graus, 12 horas 59 minutos. O governador Eduardo Leite falou sobre a flexibilização de restrições impostas às cidades que no sábado haviam sido colocadas sob bandeira vermelha, mas que após recurso voltaram para a bandeira laranja. Segundo ele, não se trata de afrouxamento de regras, mas de diminuir a restrição ao indispensável. Para Eduardo Leite, não faz sentido impor um grande sacrifício se uma cidade nem sequer tem casos. Em entrevista ao Timeline, o governador reafirmou que a região metropolitana de Porto Alegre apresenta a situação mais crítica. Nós estamos verificando, especialmente agora na região metropolitana, é que na região metropolitana, nesse momento, precisamos proporcionalmente medidas mais restritivas para evitar que haja uma perda de controle da velocidade da disseminação do vírus e, consequentemente, um colapso do nosso sistema hospitalar, porque ele está sendo ampliado, mas se a velocidade do avanço do vírus se mantiver como ela está, não tem aumento que consigamos fazer possível, até porque, além da estrutura física, é necessária estrutura de pessoal. O governador apontou que as restrições já impostas no estado diminuíram de modo geral a circulação de outros vírus causadores de doenças respiratórias típicas dessa época do ano. Em instantes, 95 detentos do sistema prisional gaúcho solicitam o auxílio emergencial. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. A Corregedoria Geral da Brigada Militar decidiu indiciar o soldado que atirou contra Gustavo dos Santos Amaral, em Marau, no norte do estado, em abril. A vítima foi morta enquanto estava indo trabalhar e acabou parando em uma barreira no meio da estrada, sendo confundido com um criminoso. A brigada se limitou a dizer que as provas apontaram para o crime, mas não as detalhou.
Será aberto um conselho de disciplina que pode resultar na expulsão do soldado. Para a Polícia Civil, o que aconteceu foi uma legítima defesa imaginária e que o PM se confundiu. Agora cabe ao Ministério Público se manifestar sobre as investigações. E a Polícia Civil confirmou que 95 pedidos do auxílio emergencial saíram de dentro das cadeias do Rio Grande do Sul. A delegada Nadine Anflor destaca uma investigação para confirmar se 5 desses presos obtiveram pelo menos uma parcela do benefício. São 5 criminosos presos por homicídio entre julho e março desse ano. Um deles ainda deu o endereço do Instituto Psiquiátrico Forense para receber o benefício. As informações serão repassadas à Polícia Federal. Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18h50. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio 97.5. Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui 97.5. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete, boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando para mais um Parceria aqui pela Minuano nessa tarde de tempo bom e temperatura elevada, 28 graus aqui em nossos estúdios. Temperatura elevada para a época. Estamos aí em 23 de junho de 2020 e já vamos homenageando os aniversariantes com a boa música do Rio Grande aqui do Parceria desta terça-feira. Nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp 99153-0303. Temperatura na marca de 28 graus. Temperatura elevada, como eu dizia, Anche. Temperatura aí de verão, Anche. Nós estamos em junho, 23 de junho. Parabéns a todos os aniversariantes. A boa música do Rio Grande quando são 13h04 minutos e meio. Gaúcho Pacholi e depois o Pedro Hortaça no Parceria.